nunca ouviu um amigo contar uma história tão doida que só o que você conseguiu pensar foi: caramba, isso dava um filme? A vida parece ser uma ótima roteirista, criando as situações mais inacreditáveis e levando as pessoas a quebrar limites que pareciam impossíveis. A vida é tão louca que aceitamos as ficções mais surreais como histórias verossímeis que poderiam ter acontecido. Com a quantidade de eventos desse tipo que realmente aconteceram e a falta de bons roteiros originais, é quase esperado que Hollywood escolha, cada vez mais, adaptar histórias reais para o cinema. Mas a questão é, uma boa história real faz, necessariamente, um bom roteiro? Bom, olhando a gama de filmes desse gênero, a gente vê que isso não é verdade. Temos vários exemplos de filmes baseados em fatos incríveis, que não são filmes incríveis, e acabam sendo esquecíveis, medianos ou até ruins mesmo. Se alguém te contasse essa história num bar, talvez você achasse ela ótima, mas ali, na tela de cinema passando na sua frente, só não funciona. A desculpa mais fraca possível para incluir qualquer coisa em uma história é: mas isso realmente aconteceu. Tudo acontece. Tudo imaginável acontece. De fato, até o inimaginável acontece. Mas a história não é a vida em realidade. Mera ocorrência não nos aproxima nem um pouco da verdade. Verdade é o que nós pensamos sobre o que acontece. O que faz uma boa história não é o quão impressionante ela é. Isso funciona lá no bar, onde um fato que quebra a rotina é surpreendente. Mas diferente do que muitos roteiristas acreditam, não funciona necessariamente em filmes. O que faz uma boa história é a verdade sobre a vida que se extrai dela, através da experiência emocional que o filme nos faz passar. É o exemplo que o protagonista dá, e as comparações de suas ações com a de outros personagens, e com as nossas próprias. Bons filmes buscam justamente isso, dar sentido ao caos da vida e à aleatoriedade dos acontecimentos. Então, mais importante do que o que acontece é a forma que aquilo é contado. Com os mesmos fatos, 100 roteiristas diferentes escreveriam 100 filmes radicalmente diferentes. Em vez de apenas enumerar os fatos que realmente ocorreram, um bom roteirista sabe que sua missão é quase de curadoria: selecionar e ordenar os fatos que mais fazem sentido para passar a verdade em que ele acredita. É por isso que uma história aparentemente chata, como um nerd sendo processado por roubar uma ideia, pode ser um filme maravilhoso, e a história de um herói de guerra salvando vidas pode ser entediante. Existe um bom jeito de fazer essa seleção, tendo sempre em mente sua verdade, que é fazer uma pergunta àquela história, que é a certa para aqueles fatos. A rede social poderia simplesmente responder à questão: como o Facebook se tornou o que ele é? Mas em vez disso, pergunta: como a criação do Facebook acabou com a amizade de Eduardo e Mark? Abrindo as possibilidades dramáticas da história e trazendo uma discussão: a criação de uma rede social acabando com a vida social de seu próprio criador. Ou então a história de Titanic, onde a questão não é apenas como o barco afundou, mas como as diferenças sociais afetaram a história, tanto em questão do romance proibido, quanto em questão da sobrevivência das pessoas. O filme Até o Último Homem, que nós consideramos um filme bastante mediano, comete algumas falhas de roteiro, e a gente vai usar ele como ponto de partida, junto com outros filmes, para analisar essas falhas. A primeira falha é: os roteiristas se apegam mais aos fatos que aconteceram do que à função que eles têm na história. É o caso da esposa de Desmond, que não alavanca nenhuma mudança significativa no personagem ou no enredo. A impressão que ela passa é que só está lá porque ela realmente existiu, mas se ela não estivesse, a história continuaria muito similar. Outro caso quase igual é o marido de Catherine, em Figuras Além do Tempo, que mal se envolve com o resto da trama. A segunda questão é o fato da história inteira se basear numa única façanha, que ocorre no clímax do filme. Só que o filme é bem mais longo do que apenas os 20 minutos de clímax. No caso de Até o Último Homem, o grande salvamento só acontece no fim.
O filme Snowden comete uma falha parecida, porque é inteiramente baseado no vazamento das informações, uma ação rápida que só ocorre no final. E o que faz o resto desses filmes ficar sem ritmo e repetitivo é a terceira questão, a falta de arco de personagem, ou seja, as mudanças e eventos que levam o protagonista até aquele momento decisivo. E essa falta de arco é vista no fato de que a pessoa que Desmond é no começo do filme é muito similar a quem ele é no fim. Ele não precisou mudar, repensar seus valores. Até os obstáculos que ele passa são superados rapidamente e sem grandes sofrimentos. Tudo isso faz com que nós, seres humanos comuns, tenhamos muita dificuldade de empatizar com Desmond e nos vemos na situação passiva de meros observadores da história. Esses são só alguns casos. Se vocês pensarem em outros, deixem nos comentários. Todos esses erros convergem para essa única questão. Não assistimos filmes para simplesmente sermos impressionados por fatos inacreditáveis. Nós vamos, pois queremos visitar a vida de outras pessoas e analisar as suas escolhas e dificuldades, comparar a sua moral com as nossas, empatizar com realidades diversas e absorver uma verdade que não enxergávamos antes. Então, independente dos fatos por trás, o que realmente faz um bom filme é o que nos revela, nem que seja um pouquinho, o que significa ser humano.